Alguém sabe qual é? Terremoto. Não, não é um terremoto. Alguém mais? Copa. Não, também não é a Copa. Pelo jeito, vocês não sabem mesmo o que aconteceu. Mas o nome disso se chama período joanino. E você aí de casa, sabe o que foi período joanino? Bom, estamos aqui no Rio Grande do Norte, um importante congresso de licenciaturas. Brincadeira, estamos aqui na praia aqui. Joanino, compreende o período em que... cerveja! Não, obrigado. Senhor Antônio, senhor Antônio, o senhor entende por período joanino? Como é seu nome? Juan. Você é daqui do Rio Grande do Norte, Juan? Beleza. O que você entende por período joanino? Nada não? Vou estar aqui com o nosso querido amigo, como é seu nome? Babalu. Babalu, o nome dele. Babalu, qual seria a definição de período joanino? Não é? Período joanino. Sim. Não entendi direito ainda. Tá. Período de junho. Período joanino. Período de junho. Período de junho. Valeu, obrigado, hein? Obrigado, Valeu. Babalu. Vai com Tamo Deus. junto, hein? Valeu. Valeu. Tamo juntos. Vou fazer uma pergunta pra você. Qual a sua definição para período joanino? Período joanino, pelo que eu sei, foi o período que compreendeu o reinado de Dom João no Brasil, a partir de 1808, se não me engano. O período joanino caracterizou-se pela vinda de Dom João e de sua família para o Brasil, com o intuito de fugir das confusões que envolviam Napoleão. A sua vinda acarretou uma enorme festa. Professora, mas e a música? Como ela é? Bom, antes de falar sobre a música, eu vou fazer uma breve introdução historiográfica sobre este período. Antigamente, os missionários portugueses jesuítas, eles iam lá nas tribos indígenas, eles pregavam para eles e faziam músicas, melodias indígenas, com letras sacras, para caracterizar os índios. Só que aí não deu muito certo. E também os índios, eles não tiveram muita influência na música que a gente tem hoje. Tivemos também a influência dos negros, com o seu balanço, gingado e síncope. E não se esquecendo da influência europeia. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Você está falando aí, mas quem foram os camaradas que marcaram esse período aí, os músicos que marcaram esse período? Então, existiram os três principais compositores. Foi o padre José Maurício Nunes Garcia, Marcos Portugal e Sigismund Nelson. Padre José Maurício Nunes Garcia nasceu no dia 22 de setembro de 1767, no Rio de Janeiro. Foi filho de Apolinário Nunes Garcia e Vitória Maria da Cruz. Desde os 12 anos, já atuava como professor particular de música. Foi aluno do mestre mineiro de Salvador José de Almeida Faria. Esse professor possuía um grande acervo de partituras de compositores mineiros e europeus. Provavelmente foi esse repertório que serviu para o estudo e aperfeiçoamento musical. Seu estilo musical é modesto e recatado. Além da sua formação musical, estudou humanidades, filosofia, gramática latina e retórica. Em 1783, com 16 anos de idade, produziu a primeira composição, a Antífona Tota Pulcra, para soprano solo, coro e orquestra de cordas e flauta solo. A opção pela vida sacerdotal foi em virtude da sua afirmação social e profissional, e esse seria o único motivo que poderia levá-lo para o posto de mestre-capela da catedral. Padre José Maurício não compunha apenas música sacra. Exemplo disso é a abertura Zemira e a abertura em Requiem de Mozart, e seu rival é o compositor Marcos Portugal. Nasceu em Lisboa em 1762. Ingressou no Seminário Patriarcal em 1771 e foi aluno de João de Souza Carvalho. Começou a compor com aproximadamente 14 anos de idade. Tornou-se músico profissional aos 21 anos, quando foi admitido na Irmandade Santa Cecília de Lisboa. Foi organista do Seminário Patriarcal e diretor de música do Teatro do Salitre. Em 1792, transferiu-se para Nápoles, na Itália. Tornou-se ativo compositor de óperas que foram encenadas em diversos teatros italianos, incluindo o Scala de Milão.
Fez sucesso por toda a Europa e suas principais óperas são Lo Spazamamino e Demofonte. De volta a Portugal em 1800, foi imediatamente nomeado mestre da Capela Real de Lisboa e diretor do Teatro São Carlos. Em 1807, Marcos Portugal não embarcou para o Brasil com a corte, pois seu nome não foi incluído na lista de passageiros por esquecimento. Em 1811, o príncipe regente manda chamá-lo. Com a chegada de Marcos Portugal à Capela Real e a Real Câmara ficam sob sua responsabilidade. Possuía um temperamento dominador, usava sua função para sobressair sobre os demais compositores e muitas vezes boicotar rivais. Padre José Maurício sofreu com esta situação. Morreu em 1830 no Brasil. Seu estilo musical sempre foi voltado à ópera e ao bel canto italiano. Nasceu em Salzburg em 1778. Foi aluno do mestre de capela de sua cidade natal, Michael Haydn. Transferiu-se para Viena aos 16 anos de idade e lá estudou com Franz Joseph Haydn. Foi mestre de capela em São Petersburgo e músico da casa do príncipe Charles Maurice. Chegou ao Rio de Janeiro em 30 de maio de 1816. Suas principais atividades foram didáticas. Foi professor das filhas de Dom João e Dom Pedro posteriormente. Teve como aluno Francisco Manuel da Silva, trabalhou também na Real Câmara. Para o entretenimento da família real no Paço da Quinta da Boa Vista, encontram-se peças como o Noturno para oboé, trompa e piano, cujos recursos técnicos empregados necessitariam dos músicos experientes da Real Câmara. Foi pioneiro da música de caráter nacional. Sua peça, O Amor Brasileiro, de 1819, foi construída a partir de um lundu de autoria de Joaquim Monel da Câmara. Esta obra deu ao compositor a primazia em nossa história da música entre aqueles que buscaram elementos populares e matéria-prima para sua criação. De Joaquim Monel da Câmara, Sigismund Neukomm transcreveu 20 modinhas. Neukomm teve participação decisiva na publicação do primeiro livro de músicas impresso no Brasil. Notícia histórica da vida e das obras de José Haydn foi originalmente um discurso preparado por Le Breton para um evento no Instituto da França em outubro de 1810. Ópera nova, posteriormente, Teatro Régio. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje e até a próxima!